e nessa videoaula eu vou explicar conjuntos para vocês. Na verdade, eu dividi esse assunto em duas partes. Em conjuntos, parte 1, eu vou explicar até a definição de conjunto vazio, e em conjuntos, parte 2, eu vou explicar operações com conjuntos, ou seja, união, interseção, diferença entre conjuntos. Então vamos começar. Vamos então definir conjuntos. O que é um conjunto? Conjunto é a reunião de elementos. Esses elementos podem ser concretos ou abstratos. Eu posso ter um conjunto formado por números, eu posso ter um conjunto formado por letras, eu posso ter um conjunto formado por palavras. Usualmente, nós denominamos conjuntos através de uma letra maiúscula. Por exemplo, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Existem três formas de representação de um conjunto. Eu posso fazer a representação de um conjunto por enumeração. O que é a representação por enumeração? É você listar os elementos do conjunto entre chaves. Por exemplo, o conjunto A, que tem esses elementos aqui, 2, 5, 7, 9. Então, quando eu listo entre chaves os elementos do conjunto, eu estou fazendo uma representação por enumeração. A segunda forma de representação de um conjunto é você fazer a representação com a descrição de características que são comuns aos elementos do conjunto. Por exemplo, um conjunto B com elemento X, tal que cada elemento desse é um estado brasileiro. Então, no lugar de eu colocar o nome de todos os estados brasileiros, eu fiz uma representação descrevendo o que é esse meu conjunto. Então, eu sei que Ceará é um elemento desse conjunto, Rio de Janeiro é um elemento desse conjunto, São Paulo é um elemento desse conjunto. E a terceira forma de representação de um conjunto é através do diagrama de Venn. Vou denotar esse conjunto como um conjunto C e os elementos dele A, B, C e D. Um conjunto com letras A, B, C e D. Ou seja, essa é a terceira forma de representação de um conjunto, a representação por diagrama de Venn. Vamos falar agora sobre a relação de pertinência. O que é a relação de pertinência? Quando eu tenho um elemento e esse elemento ele está em um conjunto, ele faz parte de um conjunto, então eu digo que esse elemento pertence ao conjunto. Eu digo que existe uma relação de pertinência. A simbologia para representar essa relação é um ezinho. Caso não exista essa relação, caso o elemento não faça parte do conjunto, o símbolo é o mesmo ezinho, só que cortado, indicando que não pertence. Por exemplo, vamos considerar um conjunto A, formado por 1, 2, 7 e 9. Então, eu posso dizer que o número 2, ele pertence ao conjunto A, porque ele é um elemento que está no conjunto A. Porém, o número 8 não pertence ao conjunto A, certo? Então, esse ezinho aqui significa pertence. Já ele cortado significa não pertence. Agora vamos falar de subconjuntos. Bom, quando eu tenho um conjunto que todos os seus elementos fazem parte de outro conjunto, também estão em outro conjunto, então eu digo que eu tenho um subconjunto de um conjunto, digamos, maior. Por exemplo, vamos considerar aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B formado pelos elementos 1 e 2, o conjunto C formado pelos elementos 7, 8. Então, o que eu posso afirmar é que todos os elementos do conjunto B também são elementos do conjunto A. Então, eu posso dizer que o conjunto B está contido no conjunto A. E a simbologia para dizer que um conjunto está contido no outro
é essa daqui que a gente vai ver na relação de inclusão. Então, considerando os conjuntos acima e vendo que o B é um subconjunto de A, eu posso simplesmente indicar que B está contido em A. Posso indicar também que o C não está contido no A. Posso dizer também que o C não está contido no B. Como que eu represento por diagramas de Venn subconjuntos? Eu posso desenhar, por exemplo, o conjunto A. E dentro do conjunto A, eu boto o diagrama que vai representar o conjunto B. Então, quando eu tenho um diagrama como esse, visualmente eu posso dizer, eu posso verificar que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Próximo tópico é a igualdade de conjuntos. Quando que eu tenho dois conjuntos iguais? Dois conjuntos são iguais se esses conjuntos possuem os mesmos elementos. Vamos considerar um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3 e um conjunto B formado pelos elementos x pertencentes aos naturais, tal que esse x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Os elementos do conjunto B é o 1, o 2 e o 3, os mesmos elementos do conjunto A. Os dois conjuntos foram escritos de uma forma diferente, mas eles possuem os mesmos elementos. Então, nesse caso, o conjunto A é igual ao conjunto B. O que é um conjunto unitário? Um conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento. Por exemplo, o conjunto A formado somente pelo elemento 7, o conjunto B que tem como elemento somente a letra K, ok? O conjunto C que tem como elemento somente a palavra Ceará. Então, quando eu tenho um conjunto e esse conjunto possui apenas um elemento, eu digo que esse conjunto é um conjunto unitário. Já se eu tenho um conjunto sem elementos, então eu tenho um conjunto vazio. E eu represento um conjunto vazio por chaves e não coloco nada entre chaves porque o conjunto é vazio, ou então por essa simbologia aqui. Faz um círculo e corta para você indicar que o conjunto é vazio. Então, nossa videoaula fica por aqui. No vídeo parte 2, eu vou explicar união, interseção e diferença entre conjuntos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.